Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós estamos na última mensagem falando sobre aprender a viver, um olhar sobre os frutos do Espírito. Porque nós estamos trabalhando esse tema já tem aí mais ou menos 2 meses, trabalhando as 9 características do fruto do Espírito. Porque muitas vezes algumas pessoas têm na mente que viver bem é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter amigos, é balada, é festa, é riqueza, é dinheiro. E muitas vezes não. Há muitos que têm tudo isso, que é bom, não estou dizendo que é ruim você trabalhar, ter o seu dinheiro, né? Ter riqueza. Riqueza não faz mal a ninguém, depende de como você usa. Mas muitas vezes as pessoas têm tudo isso, mas estão infelizes. Não têm amizade, perdem sua família. Porque muitas vezes saber viver é ser. E o fruto do Espírito nos apresenta isso, sobre a alegria, sobre o amor, sobre a paz, longanimidade, benignidade. Nós falamos cada característica dessa. As mensagens estão lá no canal do YouTube, é você que nos acompanha pela internet, você pode acessar o nosso canal e assistir as mensagens anteriores. E hoje é a última, e nós vamos falar sobre o domínio próprio. Eu acredito que todos aqui já devem ter uma noção do que nós vamos tratar. Mas a proposta é que você escute a mensagem e coloque em prática na sua vida. Não adianta falarmos sobre alegria no domingo e na segunda-feira você viver a amargura. Você viver de cara feia para todo mundo. Não adianta falarmos sobre longanimidade, que é você andar um pouco mais, é caminhar um pouco mais, mas na segunda-feira você é agressivo, você é grosso, você não tem paciência, inclusive a paciência também faz parte. Não adianta escutarmos mensagens que Deus coloca ao nosso coração, mas nós não nos esforçamos durante a semana para praticar. Então, a proposta aprender a viver, um olhar sobre o fruto do Espírito, é para que você, nós, membros dessa igreja, possamos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, ok? Gálatas capítulo 5, do versículos 22 e 23, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Não há lei contra essas coisas. Chegamos então ao último tema, domínio próprio. Paulo vai trazer esse aspecto, e nós vamos encontrar também em alguns outros textos da palavra de Deus, como em João, como em Tito, se referindo ao domínio da nossa natureza. E esse domínio, ele é tão necessário para a nossa vida, porque ele atinge várias áreas. Os nossos impulsos emocionais, como a raiva, como o temperamento agressivo, os nossos impulsos sexuais, quando somos levados pela nossa natureza humana ao desejo pelo sexo, muitas vezes desenfreados, o qual, não tendo o domínio, nós vemos a destruição da família, como divórcios, o adultério e outras coisas mais. Esse assunto ele é tão importante, o domínio próprio, que está nas Escrituras. E nós, como cristãos, precisamos ler e praticar em nossa vida, para que os embaraços da vida não cheguem a nós. Porque muitas coisas, claro que vivemos uma luta espiritual, mas muitas delas são produzidas pelas nossas escolhas. Escolhemos errado, tomamos decisões erradas e choramos, por muitas vezes não termos o controle dos nossos impulsos. Gálatas capítulo 19, 21, vem falar um pouquinho sobre isso, os versículos anteriores, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que nesse grupo de situações, o principal aqui é o domínio próprio. E muitos desses comportamentos, Paulo apresenta a lista dessa natureza, que é para o controle do nosso emocional.
O domínio próprio é uma forma de controlar o nosso pensamento e a nossa alma para os desejos que são da carne. Porque sabemos que somos seres caídos, caímos da graça, desobedecemos a Deus. E a nossa natureza, que antes era pura, foi contaminada pelo pecado. Então aprender a viver é dominar a nossa natureza, é dominar o nosso sentimento. Quando nós olhamos, por exemplo, 1 João capítulo 1,5 diz: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Uma coisa importante no tema de hoje: nós sabemos que o amor vem de Deus, a alegria vem de Deus, Deus é paciente, nós aprendemos isso tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Todas as características, longânimo, nós encontramos em Deus. O único que nós não encontramos em Deus é o domínio próprio. Sabe por quê? Porque Deus não pratica o pecado. Não encontramos o domínio próprio em Deus, porque Deus não há sombra de variação, porque Ele é luz, não há escuridão nele, há escuridão em nós. Deus não precisa dominar a sua natureza, porque Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é eterno. Ele tem toda a ciência, tem todo o conhecimento, nós não. Deus não precisa dominar a sua natureza, porque Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, dentro do fruto do Espírito, nós encontramos todos eles em Deus. A alegria, a paciência, o amor, mas o domínio próprio só em nós. Há essa necessidade. E quando nós olhamos, por exemplo, o pecado, que é algo que nos leva a desobedecer, nós vemos que muitas vezes é pelo impulso da nossa natureza. E há muitas pessoas que tomam atitudes erradas, escolhem caminhos errados e se arrependem. Mas muitas vezes precisam agora cumprir, por exemplo, um crime que acontece. Ele terá que cumprir as leis, mesmo que ele venha se arrepender, ele precisa seguir as leis do nosso país. E nós encontramos alguns sentimentos que, por exemplo, José foi um homem, temente a Deus, foi colocado em uma grande posição no Egito, servindo e coordenando tudo que Potifar havia dado a ele, mas a sua mulher o seduz. E diz o texto que José, com pena, com medo, de desobedecer, desonrar a Deus e desonrar o seu chefe, o seu líder, ele resolve fugir dessa mulher. E era uma mulher, segundo o texto, bonita. O que nós entendemos disso? José domina a sua natureza. Mas encontramos um outro homem chamado Davi, o segundo coração de Deus, que olhando diante de uma janela, ele vê uma mulher belíssima, comete um assassinato ao ponto de mandar o seu marido ir na frente de batalha para poder morrer e ele poder então ter acesso à sua mulher. Até que o profeta chega para ele e simplesmente o adverte. Aí o entendimento chega ao seu coração. O que nós vemos aqui? Um homem segundo o coração de Deus que não dominou a sua natureza. Pecou contra Deus e pecou contra o seu semelhante. Paulo começa com cuidado, apresentando essas tentações sexuais. Mas o domínio próprio não é só isso. O domínio próprio ele abrange outras áreas de nossa vida que nós vamos falar sobre ela. Uma delas que eu quero compartilhar com os irmãos, Paulo inclui, por exemplo, a raiva dentro do domínio próprio. A raiva, que às vezes numa discussão dentro de casa, num ato impensado, uma palavra pode ser colocada por um dos cônjuges e destruir emocionalmente a vida de alguém. A raiva pode ser também dentro um ambiente de amigos, numa discussão, seja pelo futebol ou pela política, que está tão em evidência hoje, uma inimizade surgir, uma agressão surgir por um impulso da raiva. Então veja, a responsabilidade e o desejo de Deus no nosso coração, de dominar a nossa natureza, que é caída. E o domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes pessoas estão dentro de cargos, de empresas, ou até dentro da própria igreja, que muitas vezes, num ato de emoção, de um aborrecimento, lança uma palavra de morte para a vida de alguém. Não se preocupa nem um pouco com o outro. E isso eu quero dizer aos irmãos que semana que vem nós vamos trazer o tema do ano de 2022. Nós vamos lançar o nosso tema
ano que vem nós vamos trabalhar todas as áreas para que a obra de Deus seja completa. Domingo que vem nós vamos apresentar o nosso tema. Então essa atitude voltada para a emoção, você precisa controlar a sua natureza, irmão. Nós temos que controlar o nosso ser. Nós não temos o direito, porque você se acha na razão, de magoar ou machucar alguém com a sua opinião. A sua opinião é sua opinião, a não ser que alguém peça. Então há pessoas que emitem opiniões com raiva, ferem, matam, machucam, e eu quero incluir aqui os filhos em relação aos seus pais. Há muitos filhos aí que desconsideram o que a mãe e pai fez, e alguns são criados por vó, e vó é bênção. Falam, emitem, agridem, sem sequer medir as consequências, e você pode estar ferindo alguém. E ao mesmo tempo eu quero falar com os pais. Cuidado com o que você fala com seu filho. Você pode criar uma ruptura, uma cicatriz na sua alma e ele carregar por toda a vida. Às vezes a mãe e o pai revoltado, né? A criança não quer estudar, a criança não quer vencer, a criança não quer, né? Tá preguiçosa para estudar. Aí emitem opiniões, você vai ser um vagabundo. Me desculpe aqui o termo. Você vai ser burro. Você não vai ser nada. Porque está com raiva. E joga na cabeça da criança toda a sua fúria, que ele não sabe as consequências que isso vai dar lá. Então, irmãos, o domínio próprio vem na sua mente, pense, analise se vale a pena você falar, se vale a pena você se comunicar, ou se aquela opinião vai ser importante, que às vezes não vai servir para nada, só para criar confusão. Então, quando você não concordar com alguma coisa, procure saber, primeiro, se você deve emitir opinião, se vai mudar alguma coisa, se você vai acrescentar alguma coisa. Mas não faça nada com raiva, porque você pode estar destruindo a vida de alguém, ou então você vai colher consequências disso. Uma outra característica que a gente tem que pensar, domínio próprio, comida. Agora vem a época dos quitutes. Churrasco eu nem sei, que agora o negócio está meio complicado para fazer churrasco, né? E a coisa está meio difícil para fazer churrasco. Mas agora é a época do come-come, né? Todo mundo aí animado, pernil para lá, chester para cá. Irmãos, o domínio próprio também vai no apetite. A gula é pecado. Comer de modo desenfreado, sem necessidade, né? A gente estava até brincando ontem o pastor Antônio, ele assumiu a igreja segunda de Jardim Gramacho. Não teve um culto lá, estava na mesa a gente conversando, né? E a gente batendo um papo, e aí falando sobre isso, né? Que é muita comida, muita festa. Mas tem gente que é descontrolado. Come o que está na mesa, leva para casa, leva na bolsa e não dispara a comer. Aí depois glicose sobe, pressão sobe, colesterol, triglicerídeo, aí vai chamar Deus no culto de oração. Mas você que come, você que abre a sua geladeira, você que faz as compras para sua casa. Muita gente está dentro de um problema de saúde porque muitas vezes não tem domínio da sua alimentação. O médico está falando para ele, meu filho, para de comer gordura que você vai morrer. Você quer chegar aos 50, 60 anos, do jeito que você está, você vai morrer antes. Mas a pessoa não consegue dominar o seu pensamento sobre o prazer que a comida produz. E de forma desenfreada, está trazendo mal à sua vida e à sua família. Então essas coisas têm que ter limite, comida tem que ter limite. Não estou dizendo a você que você não vai comer, coma, mas coma com moderação, né? Com cuidado, não de forma desenfreada, para passar mal e depois ter que passar para o hospital. É complicado. Né? Então o domínio próprio, além da raiva, também vem em relação ao apetite. Um outro ponto interessante é sobre a necessidade de controlar também os nossos sentimentos. Como é que está o seu sentimento? Como é que está a sua vida? Como está o seu sentimento quando você observa alguém se dando bem, prosperando? Surge algo no seu coração como ciúme, egoísmo? Ou surge no seu coração como inveja? Você precisa dominar a sua natureza. Essas coisas vão trazer problemas de saúde a você. O emocional é uma área que nós precisamos cuidar. Quem tem problema emocional, irmãos, você procura procurar médicos e psicólogos. Tem gente que fala, não procuro psicólogo, que coisa é para doido. Não, é para quem precisa. Nós precisamos procurar a saúde mental. Ela é necessária.
Ainda mais nesse tempo de coronavírus aí, que eu tenho visto de lá para cá, como tem aumentado a síndrome da ansiedade. E às vezes pessoas chegam para mim pedindo oração, aconselhamento, e eu vou até um certo ponto. Quando eu vejo que a coisa não é mais comigo, eu direciono para um profissional da área. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Eu vou até o aconselhamento pastoral. Mas se é um problema clínico, emocional, tem que ser tratado. E isso é cuidado. Agora, há um detalhe, nós temos que cuidar também da nossa alma. Cuidar do nosso psique. Se alguma coisa te aborrece, meu irmão, sai fora. Vai procurar uma coisa para fazer, outra coisa. Se um assunto está te trazendo mal-estar, para que você vai ficar com esse assunto na mesa da sua casa? Converse com a sua família, eu não quero escutar sobre isso, não quero falar sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa, você tem que trabalhar o seu emocional. Eu aprendi muito nessa minha caminhada pastoral a fazer isso, porque eu tenho que cuidar do meu emocional. Eu não posso ficar recebendo carga toda hora negativa, pancada toda hora, para me poder achar que eu sou de ferro. Eu não sou de ferro. E é por isso que nós vemos aí o índice de até líderes religiosos procurando suicídio. E alguém pensa que não, isso é impossível acontecer. Pode sim. A doença mental é algo sério que nós temos que tratar. Mas infelizmente há pessoas que procuram isso. Estão no meio de confusão, estão no meio de fofoca, disse-me-disse, angustiando a alma, não consegue dormir, não consegue se relacionar, porque está sempre envolvido com embaraço. Assim como você escolhe o que você deve comer, você deve também escolher o ambiente que você quer estar. Ambiente de confusão, de fofoca, disse-me-disse, meu irmão, foge disso. Daqui a pouco você está num ambiente de mal-estar, um sentimento ruim, né? Esses sentimentos que atingem a nossa alma. A ansiedade está aí, as pessoas estão se cuidando, porque o tempo está difícil. Mas o domínio próprio, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que me conhecer. Se eu sou uma pessoa alterada, nervosa, eu tenho que saber como lidar com as situações e controlar minha natureza. Como também eu preciso filtrar os sentimentos que vêm no meu coração. Se de repente tem no seu coração algum sentimento de inveja, isso é fruto da carne. E nós temos que pedir a Deus para nos ajudar. E pedir a Deus para nos trazer isso. Se é ciúme, temos que pedir a Deus para controlar. De repente é um ciúme exagerado no casamento, de repente é um ciúme exagerado dentro do relacionamento pai-filho, filho e pai e mãe. Alguma coisa que está acontecendo que pode estar descontrolando o seu emocional. Você precisa trabalhar isso. Pedir a Deus para que dê o domínio próprio da sua natureza. Para que o seu casamento não acabe. Para que não haja violência física dentro de casa. E isso depende de nós, de não procurarmos esse tipo de coisa. Outro assunto também que podemos tirar do domínio próprio está ligado ao tempo. Dominar a nossa natureza é dominar o nosso tempo. Infelizmente, há pessoas que são controladas pelo tempo. Ela não controla o tempo. Vive uma vida sem administração, não tem tempo para o seu trabalho, não tem tempo para a sua família, não tem tempo para si, adoece emocionalmente também. E o pior, a falta do domínio do tempo leva por dois motivos. Primeiro, a preguiça. Tem gente que quer alcançar uma posição boa na sociedade, mas não quer estudar. Não quer se esforçar, não quer correr atrás. Ah, eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa vendo a seriado do Netflix? Quanto tempo você passa vendo jogo de futebol? Luta de MMA? Novela? Você tem que administrar o seu tempo. Então, o domínio próprio é administrar o meu tempo. Eu tenho que ter tempo para a minha família, eu tenho que ter tempo para os meus estudos, para as coisas de Deus, eu tenho que ter tempo, mas eu tenho que ter tempo para mim também, de cuidar da minha saúde, do meu emocional. Então, pense nisso. Você é dominado pelo tempo ou você domina o tempo? Você administra sua agenda? Ou o dia está pequeno, acorda mais cedo. Acorda mais cedo, faça uma agenda. Crie um planejamento. O que você vai fazer? Sua hora de oração, seu momento de ler, seu momento de estudar, seu momento de ligar pelo menos para o pai, para a mãe, para o avô, para o vovô. Vovô, está tudo bem com você? Tem gente que não liga nem para os pais. Passa semanas e meses, não liga para os pais. Porque não tem tempo. Como não tem tempo? Então o domínio próprio vem também de como nós administramos a nossa vida. E tudo isso vai gerar problemas como estresse, como depressão, como ansiedade. Problemas relacionados à alma, ao espírito. Agora, o último dos problemas que foi muito bem trabalhado, principalmente em Tiago.
domínio próprio relacionado à língua, ao falar. A Bíblia ela é tão maravilhosa que ela é uma regra de fé e prática nossa, que tem de tudo. Como é que o marido tem que tratar a esposa, como é que a esposa tem que tratar o marido, como é que os filhos têm que tratar os pais. Aqui tem resposta como nós devemos nos comportar com os governantes do nosso país. É interessante que a Bíblia é um manual para nós de vida, de esperança. Só não sabe viver, como está o tema aí, aprendendo a viver, quem não estuda a Bíblia. Porque se você olhar a Bíblia, talvez os problemas que você esteja vivendo poderiam ser evitados. Olha o que diz Tiago. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grandes e elevadas impetuosos de vento, se viram como um pequeno leme para onde quer que a vontade de quem o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto da bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Veja que interessante, né? A palavra de Deus vai nos trazer essa visão. Eu coloco o freio na boca do cavalo e você domina todo o corpo dele. Para onde você quer, ele vai. E o texto ainda vai dizer que os homens dominaram todo tipo de animal. E é interessante aqueles adestradores, né? Ele faz um sinal, o cachorro fica em uma patinha só. Não, uma patinha só não, né? Nas duas. Eu nunca vi de uma patinha só. Mas com as duas. Deitar, levantar, é dominada pela ordem, pelo comando da fala. E a gente consegue ver hoje como a fala consegue destruir, principalmente nesse tempo. Há pessoas que denigrem a outra pessoalmente, e outras vão para a internet escrever. E nesse tempo de debates políticos, foram muitos os problemas que nós encontramos. De gente escrevendo na internet, falando coisas sobre política, sobre governo, atacando irmãos, se arranhando, se ofendendo. Infelizmente, essas coisas acontecem. É falta de domínio próprio, domínio da natureza. Se você quer falar alguma coisa com alguém, procure essa pessoa, fale com ela. Não fale dela para outra pessoa, porque isso não convém a um cristão. Você tem algo, eu sempre falo com os irmãos, meu gabinete está aberto, para quem quiser, ainda tem cafezinho. Para falar comigo, direto, sem recado, sem intermediário. Somos amigos, irmãos, e vamos resolver nossas diferenças no amor em Cristo. Agora, nós temos que praticar isso também em nossa casa. Às vezes, a forma de falar tem acabado com as famílias. A ignorância, a agressividade entre pais e filhos, entre marido e mulher, tem sido um agravante, principalmente na família dos cristãos, o qual aqui um texto de Tiago está nos dizendo. Com a boca nós abençoamos a Deus e adoramos a Ele no domingo, mas amaldiçoamos nosso irmão com a fala. Então nós temos que aprender, irmãos, a dominar a nossa natureza. Não só a fala, agora é a escrita. O que você escreve, você é responsável por isso. Os comentários nas redes sociais têm sido também um agravante de inimizade e desavença, e de problemas espirituais sem necessidade. Tito vai dizer ainda mais no capítulo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Exorta semelhantemente os jovens, as que sejam moderados, e tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que os adversários se envergonhem e não tenham nenhum mal de dizer de nós. Tito, nos orientando como temos que nos proceder entre nós e na sociedade. Mas, infelizmente, por falta do domínio próprio, há pessoas até respondendo na justiça pelo que falam, pelo que acusam e pelo que alguém falou, alguém disse, e emite aquela opinião sem prova, escrevem coisas na internet sem prova, comentam no WhatsApp sem prova e vão cumprir lá na justiça direitos de defesa, direitos de contra calúnia, defamação e outras coisas mais. Se nós dominarmos as nossas naturezas, como convém, e diz que é fruto do Espírito, nós precisamos fugir dessas coisas. Começou um comentário ruim, meu irmão, sai fora. Cuida do seu emocional, cuida da sua vida, cuida do seu pensamento. Não participe dessas coisas. Motim, às vezes na empresa, gente se levanta na empresa contra o patrão, questiona o patrão e você está lá no meio. As coisas não são assim. Se você tem alguma coisa a dizer ao seu patrão, chama ele para conversar. Olha, eu estou precisando ganhar um pouco mais. E depois você assume o seu risco. Se você vai continuar sem ficar empregado ou não. Agora, ficar por fora também falando mal do patrão que te paga, o salário que você ganha, isso não convém. Você está ali porque você quer, você não é obrigado a estar trabalhando. O emprego não tá bom? Procura outro. Ou faz um concurso. Agora, ficar falando mal daquilo que Deus nos deu, que é um trabalho, enquanto há milhares de brasileiros desempregados, é um pecado. Não está bom? É direito seu, procura outro. Mas não faça isso. E é principalmente para a vida de um cristão. Sua família, né? Tem muita coisa com sogra aqui, né? Sogra é benção. Quem é a sogra que levanta a mão? Olha quanta gente abençoada aí, ó. Sogra é benção. A minha é uma benção. Me abençoa muito minha sogra, né? Nós temos que cuidar da nossa família. Esse papo que sogra é maldição, que sogra é coisa ruim, irmão, isso é lá para o mundo. Sogra de Jesus, ela abençoa a família do filho ou da filha. Amém? Ele está para ajudar, não está para se meter na vida deles, não. Eles que cuidem da vida deles lá. Passarinho, depois que sai do ninho, se vira. Você só está ali para ajudar. Agora, a sogra abençoada, cuida da língua. Cuidado com o que você comenta, da sua nora, do seu genro, cuidado. Para que você não crie problemas de família. Tá? Deixa os meninos viverem a vida deles. Você caiu, você apanhou, você sofreu. Eles têm que apanhar e sofrer agora. A vida é deles. Está aqui meu abençoado aqui. Sabe como é que papai trata? Se vira, é o papo. Quando você não conseguir, você me procura. Mas vai tentar correr atrás do seu. Porque é assim que meu pai me ensinou. Meu pai falou, meu filho, você vai fazer 18 anos, você vai arrumar uma coisa para fazer. Tá bom, pai, vou arrumar. Não tem outra. Apesar que eu já trabalhava mais desde cedo, nunca gostei de ficar sem dinheiro. Meu pai também não dava dinheiro, não. Mandar se vira. Eu tive que correr atrás do meu, você corre atrás do seu. Eu fazia meus biquinhos, né, arrumava lata para vender, fazia um monte de coisa para comprar, até linha de pipa. Gostava de soltar pipa, não tinha dinheiro. Eu tinha que inventar, me vendia garrafa preta, aquelas garrafas, né, de trocar pro pintinho. Hoje eu não tenho, porque a turma não sabe o que é isso, não. Coisa boa aquele negócio. Passava a carroça, troca, pintinho, não sei o quê, a garotada ia lá. Né? Alan tá rindo, já fez, né, Alan? Nossa, mano. Comprava linha de pipa, de carretel para soltar pipa, era uma alegria, enrolava na lata. Aquilo é uma alegria danada. Hoje não, essa criança até escolhe a linha que quer. O papai mete a mão no bolso, né? Toma, filhinho. Ele vai lá, compra a linha azul, amarela, escolhe até a cor. Então, nós temos que aprender, irmãos, a dominar a nossa natureza até não se meter na vida dos filhos. Os filhos são responsáveis pelas suas escolhas. Né? Ele tem o direito de errar, ele tem que aprender errando. Agora, tem mãe que é super protetora. Ah, não, tadinha da minha filhinha, do meu filhinho. Nunca vai aprender a viver. Nunca vai aprender a viver. Não consegue sair de casa, não anda sozinho, tem medo de tudo. Como é que você está criando seu filho para a sociedade? Super proteção? Vai levar a lugar nenhum. Domina a sua natureza, você tem medo. Eu fico preocupado, meus filhos saem. Dá 10, 11 horas eu ligo. Isso aí é normal. Filho, você está onde? Ah, eu estou em tal lugar. Ó, beleza, de qualquer coisa me liga. É, preocupação de pai. Mas você não vai acorrentar ninguém. Então tem mãe que é subprotetora, dominadora. Você está fazendo mal ao seu filho. Ele tem que aprender a viver, ele tem que ter suas emoções.
Ele tem que escolher decidir. Eu comentei, para a gente poder fechar aqui, um dia desse, que eu conheci um jovem que ele casou e não tinha iniciativa de decidir nada, porque até a maioridade a mãe escolhia tudo, até a roupa que ele comprava. Casou, foi para o casamento, não sabia mais tomar decisão, porque tinha que sempre, o que eu faço, como é que eu faço, será que vai dar certo, não vai dar certo? Uma pessoa emocionalmente destruída, insegura. E pessoas inseguras são pessoas medrosas, têm medo de fazer as coisas. Se você tem esse sentimento, procure ajuda. Claro, nós temos preocupações às vezes de fazer algumas coisas, é natural. Mas ao ponto do emocional ficar tremendo, tem que tomar remédio porque a pressão subiu, porque a ansiedade bateu, porque não consegue escolher uma roupa para vestir, isso é um problema. Então veja, domínio próprio. Se você sente alguma coisa, se você tem um pensamento sobre alguma coisa, tenha sabedoria, calma, reflita, vale a pena falar sobre isso ou não? Comentar sobre isso ou não? Vai ser produtivo ou vai ser destrutivo? Procure a pessoa que você quer falar. Não fale por intermediários, domine sua natureza. Porque a natureza humana vai sempre nos levar para o erro, para falar, usar a língua de uma forma ruim, maligna. E às vezes, entre nós cristãos, isso acontece. Então, para a gente poder fechar, aprendendo a viver, alguns conselhos sobre a alegria, sobre a paz, sobre a mansidão, a longanimidade, a paciência. E agora eu quero fechar com o domínio próprio. Nós precisamos dominar a nossa natureza, para não pecarmos contra Deus e não pecarmos contra o nosso próximo. E também não venhamos a destruir a nossa família. Precisamos, veio na sua cabeça, deu vontade, pensa 2 vezes antes de você falar. Segura, para que você não venha a viver situações difíceis. Porque nós encontramos algumas coisas que destroem as famílias, a vida de comunidade, a amizade, por palavras que foram colocadas no momento errado, da forma errada e com um julgamento errado, de forma precipitada. Então está nervoso dentro de casa, brigou com a esposa. Você quer falar? Segura. Segura a sua natureza. Esfria a cabeça. No momento certo, aí você senta para ela e fala. Porque há coisas que são lançadas, ferem, criam cicatrizes e aquilo vai o casamento inteiro. 20, 30, 40 anos. Aí lá na frente explode. Lá na frente explode. Então nós temos que cuidar da nossa natureza. A palavra de Deus ela é repleta sobre essas orientações. Que você possa dominar a sua natureza. Com oração, com leitura bíblica, com fruto do Espírito Santo. Para que as pessoas que estejam à sua volta tenham prazer de estar com você. Para que as pessoas que estejam à sua volta tenham alegria de conviver com você. E principalmente a sua família. Que haja paz, que haja unidade, que haja união, cada dia mais no meio de nossas famílias. Mas nós precisamos dominar a nossa natureza. Que o Senhor nos ajude, que possamos aprender a viver de forma correta, conforme o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estamos para aprender a Tua palavra e nessa manhã nós ouvimos sobre o domínio próprio da nossa natureza. Sabemos que muitas vezes o sentimento de raiva, de ira, o sentimento, ó Deus, de nervosismo, de tentar resolver problemas de uma forma, ó Deus, antecipada, sem pensar, sem analisar, é da nossa natureza. Nós somos muitas vezes precipitados no falar, precipitados no agir, mas nós queremos pedir, ó Deus, que nos ajude com a nossa natureza. Essa natureza muitas vezes agitada, nervosa, alterada, ansiosa, que Tu nos ajude a ter calma, tranquilidade, pensar antes de falar, pensar antes de agir, que os nossos relacionamentos de família, de igreja, relacionamentos de trabalho, de amigos, sempre estejam debaixo da Tua paz. Abençoe a vida dos Teus filhos, e se nessa manhã algum conflito está acontecendo, ó Deus, que haja perdão, que haja misericórdia, que haja a iniciativa de buscar a pacificação lá no meio da família, lá no relacionamento conjugal, lá no relacionamento entre pai e filho e pai, que o Teu amor e a Tua graça repouse sobre nós, que a cada dia mais possamos ser luz e sal desse mundo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.